Vamos lá, vamos falar sobre o que? Transição de sono ou transição de soneca, que é um troço importante da gente falar. Aí muita gente pode se perguntar assim, o que é isso mesmo, hein? Transição de soneca, o que vem a ser essa história? Eu não estou entendendo direito e tal. Bom, gente, o que acontece? Ao longo de toda a vida, desde que a gente nasce até quando a gente morre, e especialmente ali nos 2 primeiros anos de vida, a gente vê que os bebês, eles têm assim muitas mudanças de padrão, que essas mudanças vão acontecendo no decorrer de todo o seu desenvolvimento. E são padrões de toda a ordem que sofrem alteração. A gente tem padrão de alimentação, né? Então o bebê sai do leite, começa a se alimentar. A gente tem mudança no seu padrão de locomoção, padrão motor, padrão de fala, de expressão, de linguagem. A gente tem mudança no padrão de interação, de socialização. São muitas mudanças. E mais um padrão que muda muito no decorrer aí dessa vida do bebê, desse desenvolvimento do bebê, é o padrão de sono. E aí vai um primeiro recadinho para a gente entender, assim, uma coisa importante. O sono não é uma coisa tão independente assim como muitas pessoas acreditam. Na verdade, o sono, ele se constrói, ele se estabelece em cima de alguns pilares que a gente chama de fundamentos do sono. São esses aspectos todos que compõem o nosso dia a dia e que vão entregar ali para o sono. Então isso vem desde a alimentação, as atividades que a gente faz, na verdade o equilíbrio adequado entre atividades ou despendimento de energia e momentos de relaxamento, presença do sol ou não, porque vai regular o nosso relógio biológico. Tudo isso, sejam coisas de ordem fisiológica ou psicológica, social, tudo isso vai estar ali construindo ou não esse sono. Então eu costumo dizer o seguinte, né, que tudo define o sono e é definido por ele, tá? Então é por isso que é tão importante a gente considerar essas diversas nuances que estão ali dentro dessa história, porque quando a gente conhece melhor esses aspectos, a gente sabe melhor como lidar com todas as coisas que os nossos bebês estão trazendo pra gente. Tudo bem? Então vamos lá. A gente já entendeu então que o sono é algo que vai mudando no decorrer da vida, tá? Sabemos disso. E uma das coisas que marca bastante essa transição que a gente está falando, desses padrões de sono, porque né, o bebê recém-nascido não tem o mesmo padrão de sono de um bebê de 6 meses, que é diferente de um bebê de 1 ano, de uma criança de 4 anos, de um adolescente, de um adulto, do idoso. São muitos padrões diferentes ao longo da vida. E uma das coisas que fica muito claro quando a gente está falando de bebê é justamente essa história aí, as transições das sonecas, que nada mais é do que o quê? O número de momentos de sono que esse bebê tem ao longo de um dia, que vai mudando, que vai reduzindo à medida que ele cresce. E a gente vai entender muito o porquê que isso acontece, quais são os sinais que a gente tem de que isso está acontecendo e, mais importante, como lidar com essa nova realidade que pinta no pedaço. Vamos falar disso tudo? Então, pois bem, muita gente gostosa entrando aqui agora, né? Lígia, Piedade, oi minha gente, eu adoro ver que vocês estão aqui sempre. Beijo especial para vocês. Então, estamos falando aqui de transições de soneca, né? Antes da gente começar a entrar no detalhe de tudo, eu tenho 2 recadinhos muito importantes para dar para vocês. Primeiro, gente, quem ainda não participou desse papo, é importante ter uma ciência de uma coisa. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando num contexto coletivo, é um papo plural. Então, na verdade, eu vou estar falando de dados que são naturalmente genéricos, ok? Se por acaso você se deparar naquela situação assim, ó, a Ana tá falando essa parada aí, mas o meu filho não tá dentro dessa história, não. O que é importante vocês entenderem? Que os bebês e as crianças, como eu sempre falo aqui, já virou a minha frase, não são feitos de massinha, gente. As crianças são únicas, são exclusivas. Então, o que a gente tem que entender? Que o que eu vou trazer aqui agora é um panorama geral. Mas, se por acaso o seu filho não estiver se adequando àquilo, não quer dizer que ele tem necessariamente um problema. A gente tem que olhar mais atentamente, entender o que ele está trazendo para saber qual é o contexto do seu filho, qual é o tempo dele, como que se dá o desenvolvimento dele. Tudo bem?
E ponto 2, que é muito importante da gente lembrar aqui, é o seguinte: o que é um gatilho para a gente entender que aquele contexto ali está sendo um contexto de transição de soneca? É quando você percebe que o bebê está relutando muito para fazer aquela soneca, está reclamando, está resistindo, a soneca não está acontecendo como antes e acaba que uma soneca cai, não rola aquela soneca, né? E aí a gente fala assim, é transição de sono, ok? Só que a gente tem que se lembrar que às vezes a causa pode não ser essa. Às vezes o bebê pode estar apenas vivenciando uma regressão de sono, um marco de desenvolvimento, ou às vezes a criança pode ter tido um dia ruim, um dia atípico, onde tudo ficou meio bagunçado e aí aquele sono não rolou. Então o que é importante? Considerar que cada caso é um caso. Então não vamos sair botando na conta de algumas terminologias, porque pode não ser. Então o que é importante? Como você deve acolher tudo isso que eu trouxe para você aqui hoje? Pegue esse pool de informações, coloque no seu arsenal, né, naquele seu pupurri ali de conteúdo que você guarda. Então quando você observar lá no dia a dia o que o seu filho está te trazendo, você vai fazendo aqueles tics e vai falar, será que é isso, será que é aquilo? Aí você vai entender. Tudo bem? Isto posto, agora sim, vamos começar, vamos falar sobre transição de soneca. Então, olha só, o que acontece? Nasceu lá o bebê, né? O bebê chegou ao mundo, naquele pititico de gente, não tem nada de relógio biológico, nada, nada, nada. Como é que é o padrão de sono lá daquele bebezuco? É um padrão que a gente chama de polifásico, que é quando o bebê não faz distinção entre dia, entre noite e dorme da mesma forma durante todas as 24 horas. É um sono muito picadinho, então é um bebê que dorme bastante, pelo menos na teoria, né? É esperado que eles durmam até 22 horas em 24. Então esse é o que estava previsto lá para o recém-nascido. Hoje em dia, com esse super estímulo que a gente tem aqui no mundo, os bebês é que não estão dormindo nem recém-nascido, né? Mas enfim, ele dorme muito, muito picadinho. Então são várias sonequinhas que vão se somando ali dentro dessas 24 horas. É esperado que um bebê recém-nascido não chegue a fazer mais do que 3 horas de sono contínuo, seja no momento do dia que for, seja de manhã, de tarde ou de noite, tá? Então é um sono picadinho. Esse é o sono do bebê recém-nascido. E aí ele vai crescendo e isso vai começando a se organizar. Então, quando tá ali por volta, no meio desse caminho a gente vai ter, né, a regressão dos 3, 4 meses que vai dar uma bagunçada geral ali no contexto, mas por volta ali dos 2, 4 meses, a gente já começa a perceber um sinal de uma organização no que seria esse esboço de uma rotina. Então, o bebê começa a definir claramente 3 sonecas no seu dia. Então ele vai ter uma soneca de manhã, ele vai ter uma soneca no início da tarde, vai ter uma soneca no final da tarde, tá? E isso vai acontecer entre os 2 ou 4 meses. A princípio, esse processo se dá de uma maneira até tranquila, até fácil. O bebê naturalmente começa a fazer uma segunda soneca maior, uma terceira soneca maior e que com isso a quarta e quiçá a quinta soneca que ele faz acaba caindo, consolidando essas 3. Só que, vou chamar a atenção aqui para uma coisa. Lembra que eu falei assim, ó, que por volta ali dos 3, 4 meses tem uma regressão de sono, que é uma das regressões mais delicadas que existem, onde que dá uma bagunçada geral no contexto, né? E no mesmo período, 2, 4 meses, é quando o bebê começa a organizar essa história e construir o que seria essa rotina e construir esse entendimento aí de 3 sonecas durante o dia. Tá? Mas eu quero sublinhar, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Pois é, as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, o bebê está crescendo e ele vai conseguindo entender melhor esse relógio biológico. É aos 3 meses que o bebê começa a produzir sua própria melatonina, porque até lá ele não tem melatonina própria. A melatonina que ele tem no seu organismo vem da mãe através do aleitamento, tá? Então, assim, ele não tem melatonina. Aí, por volta dos 3 meses, tudo começa a se estruturar, o dia vai ficando diferente da noite, de uma forma mais clara. Então, tudo tá certo. E aí, a regressão. Então, vamos lá. Por um lado, a gente vai ter esse bebê que eu falei aqui agora, que ele naturalmente vai começar a organizar essas 3 sonecas. Mas, por outro lado, você pode estar aí esperando que isso aconteça com seu bebê e aí fala assim,
a Ana me enganou, porque aqui não tá acontecendo nada disso. Não tá tendo nada de 3 sonecas certas, o que tá acontecendo é que eu não consigo nenhuma direito. Então, por quê? Porque quando o bebê está vivendo uma regressão de sono, isso se sobrepõe a outras questões. Então, por isso que você vai vivenciar um contexto que vai ser muito mais marcado pela dificuldade do que por essa organização que eu te falei. Mas lembre-se, o bebê está pronto para a organização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um bom momento de você insistir, tá? De você pensar assim, deu ali a janelinha de sono, tá na hora dele dormir agora, deixa eu tentar colocar para dormir. Vai lutar, vai lutar, vai lutar, não deu certo? Aí você se afasta um pouquinho. Oi, Cláudia, tudo bem? Aí se afasta um pouquinho, ok? Você desiste um pouquinho daquele... Você espera 15 minutinhos e tenta de novo. Aí você vai começar a prestar atenção. Você vai olhar e vai falar assim, olha, o que aconteceu? Como é que foi o sinal que o bebê deu? Né? Ele respondeu bem a esses 15 minutos de adiamento? Ele dormiu melhor? Então você vai anotando, vai percebendo os sinais do seu bebê. E aí com isso, com essa observação e com essa constante tentativa, você vai perceber qual é o padrão que ele está configurando. Tá bom? Então você vai começar a entender essa história, mas não desiste simplesmente porque ele tá aparentando para você assim, ele não tá muito afim de fazer soneca, e aí você larga a mão. Porque, aliás, eu quero fazer uma observação muito importante, gente, que é um mito que envolve aqui a nossa sociedade, a nossa, como é que fala? A nossa modernidade. Essa história de que para um bebê, uma criança, dormir bem à noite, você tem que dar uma canseira durante o dia. Cansa mesmo. Não deixa dormir não, porque senão vai prejudicar o sono da noite. Gente, quanto mais novo for o bebê, mais essa história é uma mentira, é um mito. Mas ele precisa descansar durante o dia. E eu vou explicar por quê. Quanto menor o bebê for, maior é a atividade cerebral que ele apresenta. Quanta coisa ele vai estar aprendendo, desenvolvendo, fazendo ao mesmo tempo. O cérebro tá lá, ó. E aí o que acontece? O cérebro tem uma necessidade maior de descanso. Então ele vai aguentar pouco tempo e vai precisar descansar, vai precisar dormir. Ok? E aí, se a gente não respeita essa necessidade de sono, essa necessidade de descanso, o que acontece? O organismo acaba dando um aumento, um incremento de cortisol, que é o hormônio, sim, do estresse e é o hormônio da produção da atividade. Então a gente vai, deixa o bebê cansado, aí mais cortisol. O que vai acontecer? A próxima soneca vai ser mais difícil. E a outra mais, e a outra mais, e a outra mais. E aí explode isso no final do dia, no que a gente conhece de efeito vulcânico, que é aquela crise de choro, mais probabilidade de cólica, um bebê bem irritadiço, difícil de aceitar qualquer procedimento, difícil de ser colocado para dormir, tá? Então o que acontece? Zele pelo descanso do seu bebê. Então eu tô falando aqui da primeira transição de soneca, que é quando o bebê foi configurar as 3 sonecas por volta de 2, 4 meses. Mas talvez ele esteja vivendo a regressão de sono, tudo difícil, não quer saber de dormir de jeito nenhum. Insista. Insista e entenda qual está sendo o padrão do seu bebê. Qual é o horário que ele está configurando para essas 3 sonecas. Tudo bem? Aí você foi lá, me ouviu, né? E falou assim, cara, eu vou fazer isso direitinho que a Ana falou. Aí o que acontece? Você conseguiu. Estruturou essa rotina, seu bebê tá fazendo 3 sonecas, tá massa. Aí você fala, agora tá tudo certo, agora resolvi, agora eu posso relaxar. Nova mudança vai bater a sua porta. Por volta ali dos 7 aos 10 meses é que acontece a segunda transição de soneca. Não sei se eu quero fazer uma observação aqui. Vocês perceberam que a primeira tá ali, ó, no período de 2 a 4 meses e a outra de 7 a 10 meses. Vocês perceberam como esses intervalos são amplos? Que é justamente para mostrar como que os bebês, eles são diferentes, né? Existe bebê que vai apresentar essa mudança em momentos diferentes da vida. Pois bem, tá ali por volta de 7 a 10 meses de idade, transição 2, que é quando o bebê vai sair de 3 sonecas para 2 sonecas por dia. Aí você vai me perguntar assim, ô Ana, e como é que eu vou saber, hein, se o meu bebê tá nesse momento aí da transição? Então anota lá, dicas para você identificar isso.
Primeira coisa, se seu bebê estiver ali por volta dessa faixa etária, já ligue as antenas, porque provavelmente é isso que está rolando aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, você começa a perceber o seguinte, que num dia ele faz 2 sonecas e você tenta aquela terceira, tenta, e aquela terceira não rola de jeito nenhum e ele tá exausto, mas não faz a terceira soneca. Já no dia seguinte, ele faz essa terceira soneca, e só que ela rola tarde. E aí ele acorda mais tarde, e aí o sono da noite não rola direito naquele horário, porque ele não tá com sono, porque ele não tá descansando, certo? E aí você vê assim, num dia 2, no outro dia 3, no outro dia 2, no outro 3, e essa confusão rolando, tcharam, é o momento da transição. Como a palavra sugere, gente, é uma transição. Então, até isso se consolidar como um novo padrão, é isso mesmo, vai ser essa instabilidade. Cada dia vai estar de um jeito, né? Aquela coisa meio confusa ali. Então, assim, geralmente, a soneca que cai é a última. O bebê fica com as 2 primeiras sonecas. Então, a primeira medida imprescindível que você vai fazer é o seguinte: se o seu bebê fez 2 sonecas naquele dia, você vai antecipar em 1 hora o horário de colocar ele para dormir à noite, que é para não esticar essa corda do cansaço. Tudo bem? Se no outro dia fez 3 sonecas, você vai aceitar com mais serenidade um adiamento no horário de botar para dormir, porque na verdade ele, acordou mais tarde, e aí você vai botar esse horário ali um pouquinho mais tarde. Não é demais, um pouquinho mais tarde já entra no processo de novo, tá? Para você fazer esse soninho. Com o tempo, a coisa tende a se estabilizar. E aí o bebê vai ficando tudo tranquilo, com essas 2 sonecas e com esse horário reduzido aqui. Depois de um tempo, até que ele vai estar bem com essas 2, você até estica esse horário aqui para o horário usual e vai dar tudo certo, ok? Mas, como tudo na vida tem um mas, né? Às vezes acontece o quê? Às vezes você está lá fazendo isso, você simplesmente deixou cair a última soneca e você antecipou em 1 hora o horário de dormir à noite. Só que aí você começa a perceber que está acontecendo o seguinte, que o bebê dormiu bem mais cedo, né? Dormiu, sei lá, antes das 7 à noite aqui, e aí no dia seguinte ele acordou muito cedo, aí a primeira soneca teve que ser muito antecipada, aí a segunda soneca foi mais antecipada ainda, aí de novo o sono da noite está muito cedo, muito mais cedo do que deveria. Aí você começa a perceber que isso está rolando, e que você não está conseguindo fazer a soneca nem no horário que antes você fazia, que ela está acontecendo tudo mais cedo. Aí, ou então outra coisa que acontece é quando o bebê até tá fazendo essas 2 sonecas ali, tá fazendo o sono da noite, tá fazendo o horário mais ou menos certinho. Só que à noite ele tá com muito mais despertar, tá muito mais cansado, muito mais difícil de dormir. Isso já passou uma semana, já passaram alguns dias e você não tá vendo uma melhora nisso. Aí o que vai ser importante você fazer? Vai ser importante você dar uma mexida nos horários dessas 2 sonecas que ficaram, de forma a buscar uma regularidade maior na distribuição desses intervalos, desses momentos de sono, para que não fique uma janela de sono tão grande aqui entre a segunda soneca e a hora de dormir, e que mesmo você antecipando esse horário, tudo deu uma bagunçada. Então o que você faz? Você começa, e gente, é tudo gradativamente. Você mexe meia hora num dia, aí você espera um tempo, depois você mexe de novo mais meia hora, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai começar a adiar um pouquinho a primeira soneca, aumentar um pouquinho o intervalo entre a primeira e a segunda, para que esse sono da noite aqui aconteça no horário mais adequado. E vamos ver o que acontece com o bebê, tá? Mas lembre-se que enquanto você estiver fazendo esse ajuste aqui do horário das 2 sonecas, estiver nesse momento ali de definição, continua botando o sono da noite 1 hora mais cedo, para tirar esse excesso de cansaço, tá bom? Vai praticando isso gradativamente, organizando direitinho, e você vai perceber que a coisa vai ficar mais tranquila, que seu bebê vai conseguir lidar bem com essas 2 sonecas e lidar bem com o sono da noite. Tudo bem? Vamos lá, e aí de novo, você foi lá, organizou, fez o gradativo, tudo lindo, maravilhoso, aí você fala, ufa, agora passou, até porque no meio dessa história toda teve ansiedade de separação, porque olha que beleza, primeira transição, regressão dos 3 meses, segunda transição, ansiedade de separação, é massa, né?
Eu costumo dizer que criança pequena, assim, até uns 2 anos de idade, é Mario Bros. A gente vai passando de fase em fase, em fase, em fase. Então vamos lá. Aí você tá lá tranquilo com as 2 sonecas. Ai, que maravilha, tá tudo certinho, bonitão. O que acontece? Nova transição. A terceira transição de soneca, que vai ser quando o bebê deixar de fazer 2 sonecas para fazer 1 soneca. Isso vai acontecer por volta dos 13 meses, entre 13 e 18 meses, dependendo de cada bebê, tá? Então, o que vai acontecer? Assim como aconteceu na transição anterior, o bebê começa a não conseguir fazer aquela segunda soneca. Não faz 2 momentos de sono e aí começa a mesma instabilidade. Um dia faz 2, outro dia faz 1, um dia faz 2, outro dia faz 1. Faz parte, é isso mesmo. Você vai ter aquele mesmo jogo de cintura que a gente já falou, de entender como que você administra cada dia, mas entendendo o seguinte, ajudando o bebê a dar esse passo, que é para ir para uma única soneca. Esta uma soneca, o ideal é que ela aconteça por volta ali de 12:30, que venha a ser o meio do tempo em que o bebê está acordado. Então você divide direitinho assim, ó, o tempo da manhã acordado, a soneca, e o tempo da tarde para que ele durma por volta de 8 horas da noite, tá? Então essa soneca tem que estar ali 12:30. Qual é a soneca que o bebê vai derrubar? É igual lá na terceira, que geralmente é a última? Não. Pode ser tanto a primeira quanto pode ser a segunda soneca. Cada bebê é um bebê. E o que você vai precisar fazer? Vamos lá. Se o seu bebê não quer fazer a primeira soneca de manhã, de jeito nenhum, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar antecipar o horário da soneca da tarde, né? Porque senão ele vai ficar com um horário muito amplo aqui, porque ele não fez essa primeira, então você vai antecipando esse horário aqui, tudo bem? Outra coisa, se o bebê está derrubando essa daqui, da tarde, você vai precisar pegar essa da manhã e também ir adiando um pouquinho, até chegar naquele horário ideal. Você vai fazer isso de uma vez? Não, porque senão a gente estoura o cansaço do bebê, que eu já falei aqui agora. Como que você faz isso? Aquela história que eu falei de meia hora por dia é por aí, tá? Seja o seu objetivo adiar a soneca ou antecipar a soneca, vai fazendo isso gradativamente. Meia hora por dia, passa um período, viu que tá bem naquele processo? Mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora, até você levar aquela uma única soneca para aquele momento que a gente sabe que é o momento mais ideal, que é ali no meio do dia. Tudo bem? Então você colocou aquela soneca ali, lembrando daquela máxima, que enquanto está adaptando a soneca ali do dia, a gente antecipa em 1 hora o sono da noite, para não esticar a corda do bebê, não deixar o bebê cansado demais. Tudo bem? Então a gente dá esse help aí, porque a gente sabe muito bem o que significa uma noite quando o bebê está cansado. É mais chance de despertar, é mais dificuldade de aceitar o sono, é mais chance de acordar muito cedo pela manhã. Então, assim, não queremos cansaço na parada, tudo bem? Então, a gente vai ajudando o bebê a consolidar esse novo padrão, que agora vai ser de 1 soneca, tá? Gente, o que é muito importante também vocês considerarem, que eu quero falar aqui 2 aspectos importantes. Um é em relação ao tempo de sono noturno. Eu tenho ouvido de muitas pessoas ultimamente uma coisa que me deixou um pouco preocupada. As pessoas estão achando que as crianças e os bebês têm que fazer 8 horas de sono noturno. Esse número aí de 8 horas que as pessoas falam é a indicação de sono para nós, adultos, ok? As crianças, elas têm uma necessidade de sono muito maior do que a gente. Então, assim, uma criança já a partir de uns 6 meses, 5, 6 meses, quando já começou assim, né, a estruturar esse soninho melhor, para 3 sonecas certas e tal, essa criança já precisa de pelo menos 11 horas de sono noturno. 11 horas, ok? Então, assim, e esse número, ele vai continuar até, assim, 5, 6, 7 anos de idade. Então, a criança precisa de mais horas de sono. Então, assim, e outra coisa que é importante,
Quando um bebê está sinalizando que ele não precisa mais de tantos momentos de sono no dia, que ele mudou de 4 para 3, para 2, para 1, cada mudança dessa que ele fez não quer dizer que ele não precisa mais de sono diurno. Preste muita atenção nisso. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gente precisa ter ainda mais atenção para a duração da soneca. Vou contar uma coisa para vocês. Quando o bebê, assim que ele migra para o padrão de uma soneca, para vocês terem uma ideia, a indicação é que essa soneca seja, de 2 horas e meia. Vocês já me ouviram falando aqui que uma soneca não deveria durar mais do que 2 horas, né? Que a soneca é entre 1 e 2 horas. Pois é. E aí agora eu tô falando para vocês em 2 horas e meia. Para vocês verem o quanto essa criança que acabou de fazer essa transição, ela ainda precisa do soninho do dia. Então essa é a indicação. Então assim, quando uma criança tá lá com seus 6 meses, 7 meses, que tá fazendo essa mudança para 2 sonecas, né? Que mudou ali, ele vai precisar ainda de umas 3 horas de sono noturno, tá? Então, assim, considerem isso na cabeça de vocês para vocês entenderem. Ana, mas eu não sei quanto tempo. Qual é o tempo que eu tenho que fazer isso? Minha gente, tem tabela para tudo quanto é lado que vocês quiserem. Vocês entram aí no Google, vai ter OMS, SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, 1000 pediatras, tudo quanto é consultora do sono faz isso. Aí eu tenho aqui no meu feed também, tem lá as tabelas. Aí vem aquela outra pergunta, mas Ana, eu tenho que cravar naquele número? Aquele número é para todo mundo? Gente, lembre-se, toda e qualquer tabela de qualquer coisa nessa vida é um indicador, tá? Então assim, é a mesma coisa do colesterol, né? Para você saber se você tem colesterol, você vai para uma tabela e você vai saber assim, se você tá com colesterol alto ou não, por causa de um indicador, ok? Então a gente parte desse indicador e avalia o bebê, avalia a criança, tá? Se a criança não dorme tanto quanto está sugerido naquela tabela, mas ela está muito bem, ok. Às vezes a criança dorme o tanto que está na tabela, mas ela apresenta indicadores de que ela precisa de mais sono. E a gente tem que considerar. Quais seriam esses indicadores? Tcharam! Então vamos lá para entender o que é o indicativo de que o seu filho está precisando de mais sono? Vamos lá. Peso. Se a criança tiver com dificuldade de ganho de peso ou tiver em sobrepeso, pode estar associado, não estou dizendo que é, tá? Pode, tem que investigar tudinho, mas pode estar associada à quantidade de sono. Se a criança estiver tendo algum déficit de aprendizado, se a criança estiver com um comportamento alterado, muito irritada, muito estressada, cansada o tempo todo, com dificuldade de fazer transição entre as ações, então aquela criança que tudo que você vai fazer com ela, ela chora e reclama muito. Né? Você vai botar no banho, chora. Você vai tirar do banho, chora. Você vai botar para comer, chora. Você vai tirar da comida, chora. Você vai brincar, chora. Uma criança que não consegue se dedicar a uma ação, que ela fica sempre assim meio dispersa, é um indicativo. Outra coisa, uma criança que está com imunidade alterada, que está ficando doente sem parar, sem parar, sem parar. Tudo isso que eu falei aqui agora, gente, pode ser indicativo de que a criança não está dormindo tudo o que ela precisa. Então a gente precisa olhar para as tabelas, olhar para o comportamento e entender onde é que está isso. E tem uma outra coisa, como está sendo esse sono? Se essa criança está fazendo não sei quantos despertares durante a noite, então assim, é um indicativo de que ela também está cansada. Porque como eu já falei, uma má qualidade de sono noturno está diretamente relacionada a cansaço, ok? Então voltando aqui, gente, já eu vou ver as perguntas, tá? Então voltando aqui. Aí a criança tá lá naquele padrão de uma soneca. Até quando essa soneca tem que ficar, tem que fazer parte da vida das crianças? Bom, minha gente, a gente vive numa cultura que é mais delicada, que é mais difícil, porque a gente não tem essa tradição de dormir durante o dia. Ah, se a gente fosse como os espanhóis, né? Adoro. Então, assim, porque todos nós precisamos de um soninho ali no meio do dia. Mas a gente sabe que não é bem por aí. Então, assim, quando dá ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos e meio, as crianças começam a relutar mais em relação a essa soneca. E aí eu quero deixar um recadinho para vocês, gente. Muito, muito provavelmente, uma criança com 2 anos e meio de idade ainda precisa muito de uma soneca. Então, assim, não abra mão de fazê-la, tá? Eu vou até deixar aqui algumas dicas para vocês
do que vocês podem fazer para tentar melhorar essa soneca, para tentar trazer de volta, trabalhar melhor esse soninho aí da criança que está resistindo em fazer, né? Embora ela já esteja ali já com 1 ano e meio, 2 anos, vamos tentar levar essa soneca pelo menos até 2 anos e meio, porque a criança ainda tem uma necessidade fisiológica dela, tá? Então vamos lá. O que seriam algumas alternativas aí que você pode tentar usar no seu dia a dia para melhorar esse soninho do dia, numa criança que já está um pouquinho maior? Primeira coisa, vamos ver se a gente pode mudar um pouquinho o ritual do sono que você vinha fazendo desde que nasceu. Vamos trazer coisas mais bacanas para isso, de repente uma história diferente, trocar alguma coisa uma coisa de ordem de lugar ali nessa proposta. Vamos fazer, mas tudo tem que ser com um caráter sereno, tranquilo. Mas reveja esse ritual para que a criança tenha um pouco mais de entrega, de aceitação e não resista tanto ao processo, né? 2, explicar a ele, e vocês repararam que eu falei de ritual, e enquanto eu tô falando de soneca, né? Tem gente até hoje que não sabe que o ritual é importante também para a soneca, não só para o sono da noite, ok? Então aqui, explicar. Então vamos lá, então vamos explicar que a soneca, o horário da soneca é inegociável. Então assim, deu o horário da soneca, vai levar para a caminha, vai levar para o berço, vai levar para o quarto, porque aquele horário é o horário de dormir, tá? Quando a gente ajuda a criança a fazer essa gestão, a gente está ajudando a criança amplamente, não só em relação ao sono, mas em relação a toda essa ideia de que 1 hora para cada coisa. Aquele momento é o momento do soninho. Então vamos pro quarto e vamos ficar lá, tá? Se ela sai da cama, se ela sai do quarto, é importante voltar, levar quantas vezes forem necessárias. É a sua insistência que vai ajudar nesse processo. Então assim, outra coisa, ruído branco. A gente tende a achar que ruído branco é alguma coisa que existe só para o bebê primeiro trimestre. Não existe isso, gente. O ruído branco é recomendável até para nós adultos. E se seu filho está nessa faixa etária que está resistindo mais, talvez ele esteja muito conectado com o que está acontecendo aí no mundo aí fora, né? Qualquer coisa ele quer sair correndo para brincar. Então o ruído branco pode ser um recurso interessante para ajudar a blindar essa história toda e o bebê se entregar e a criança se entregar mais ao processo do soninho, tá? Outra coisa, se for possível, acordar a criança meia horinha mais cedo de manhã e manter o horário de dormir à noite por um tempo, para construir esse hábito de voltar a dormir durante o dia. É um recurso interessante, tá? E se a criança, depois de tudo isso que a gente falou aqui agora, continuar resistindo, que não quer dormir, não quer dormir, não quer dormir, a gente vai ter que dizer que então naquele momento vai ser o momento do repouso. Mesmo que a criança não durma, ela vai precisar ir para o seu quarto, ela vai precisar ficar quietinha na sua cama, no seu berço, se ainda estiver utilizando, porque é aquele o momento do descanso, tá? E, gente, acredite, isso realmente é importante. Existem inúmeros estudos que mostram o quanto a soneca é fundamental para os bebês e para as crianças pequenas. Elas têm um papel, elas cumprem um papel bem diferente do sono noturno, tá? Então não deixem de zelar por isso, tá bom? E em contrapartida, às vezes a gente tem uma criança que já passou ali dos 4 anos de idade, mas ainda quer fazer aquele soninho de dia, né? Ainda tá ali ligado naquela história. E aí, deixa ou não deixa? O que eu digo é, se não interferir no sono da noite, se o sono da noite acontecer muito bem, deixa. Porque essa criança precisa disso e ela merece ter esse soninho, né? Agora, começou a interferir no sono da noite, aí a gente vai gradativamente tirando um pouquinho desse tempo de sono. Ou, claro, né? Observando que horas que ela está dormindo durante o dia. Como eu disse, essa única soneca tem que ser ali, por volta de 12:30, meio do dia. Se for muito tarde, vai complicar, tá bom? Então, assim, ajusta o horário e vai reduzindo para que você melhore o sono da noite, ok? Deixa eu ver o que esse povo bonito aqui anda falando. Que já tem vários comentários. Vamos lá, vamos ver o que vocês trouxeram aqui. Manda um oi pra Camila. Oi, Camila, amo suas lives. Vamos lá, Leandro. O meu tem 7 meses, dorme 3 sonecas durante o dia, à noite está acordando de hora em hora, só para quando coloca a chupeta, está tensa. Ah, Leandro, você já falou qual é a questão, né? Então, assim, a gente sempre tem que fazer aquela pergunta.
além do dia que tá sendo zelado, que tá tudo bem, que a rotina tá ótima, que tá tudo bem blindadinho, como é que você está fazendo o seu bebê adormecer? Porque se você estiver fazendo uso de algum recurso externo, o que é isso? Se você precisa lá no seu filho para dar a ele alguma coisa para que ele volte a dormir, e não apenas para que ele seja confortado, para que ele fique, né, mais prontinho para o sono, mas dormindo sozinho, se você estiver configurando esse recurso externo, você está criando uma coisa que a gente chama de associação negativa, que é quando o seu filho acredita que ele só pode voltar a dormir diante daquele auxílio. Então, quando você está falando aqui da chupeta, o que está acontecendo? A chupeta, se o bebê tiver capacidade de pegar a sua própria chupeta, colocar na boca e voltar a dormir, a chupeta não é um problema. Agora, se a cada vez que o bebê acordar você precisar ir lá repor essa chupeta, isto é um problema, porque ele está dependendo de um recurso que vai além dele. Então você precisa desconfigurar essa dependência. Não sabe como fazer? Vem aqui falar comigo. Vem. Vamos conversar, vamos montar aqui um plano de ação para você entender como que o seu bebê pode construir essa história toda aí de uma forma mais autônoma, independente. Meu caso, 16 meses. Por aqui conseguimos chegar em uma soneca, 17 meses. Uhul! Viva, Lígia! Vamos ver aqui quem mais. Casey. Ana, qual o horário máximo para a soneca do dia para que não atinja o sono noturno? Então, isso tudo depende da idade do bebê, depende da janela de sono, depende de como é que está a configuração disso, depende de um monte de fatores, Casey, é muito variável, né? Então, assim, se um bebê estiver no seu primeiro trimestre de vida, ele só tem uma janela de sono de 1 hora, ali por volta de 1 mês, 2 meses. Então, assim, ele pode acordar até às 7 horas da noite da última soneca e dormir às 8, porque na verdade esse é o tempo que ele dá conta de ficar acordado de verdade. Então, assim, essa janela vai ampliando à medida que o bebê vai crescendo. Então, a gente tem que entender como é que é o contexto exato, como é que está essa construção, como é que estão essas sonecas, para a gente entender, assim, até que ponto pode acontecer. Mas um bom termômetro é você perceber o seguinte, ele está dormindo no horário X. Quando você vai colocar para dormir às 8 horas da noite, como é que tá? Tá com sono, sem sono, passou do ponto? Aí você vai entendendo aí esse processo. Por quanto tempo devemos deixá-los dormir? Durante a soneca? Então, o máximo é 2 horas de tempo na soneca, sendo que naquele ponto exato que eu te falei, quando o bebê acaba de fazer a transição para uma soneca, a gente pode estender isso até 2 horas e meia. Agora, atenção, você simplesmente acordar um bebê depois de 2 horas de sono e não zelar pelo restante do seu sono, para que ele volte a dormir novamente no momento adequado, aí é um tanto cruel, né? Porque aí você só está interrompendo o sono. Então, é acordar e colocar para dormir de novo no horário necessário, no horário previsto, tá? Porque assim a gente ajuda o bebê nessa construção do seu relógio biológico. Então vamos lá, o que mais? Viviane, a minha tem 2 anos e 3 meses, não faz soneca diurna, mas chega umas 19h30, ela já dá sinais que quer dormir, no máximo até 8h30 ela dorme, então é um ótimo horário. Ela luta muito e não dorme de dia. E detalhe, ela sente necessidade por volta das 16h30. Se ela dorme nesse horário, ela acaba dormindo super tarde. Isso é uma coisa assim que acontece mesmo. Esse horário é um horário delicadinho, né? Pra quem tá ali nesse momento da transição, da perda da soneca. Porque é como se fosse assim, ela esticou tanto a corda dela pra ela não dormir no horário devido, que o máximo que ela conseguiu foi chegar até 4h30, 5 horas da tarde. Tá? Então assim, dependendo do caso, do nível de cansaço da sua filha, o que a gente recomenda é assim, faz uma sonequinha rápida de meia hora para depois ela acordar e você já começar a fazer o processo do sono. Agora, se essa soneca para sua filha fizer ela despertar e voltar a dormir meia-noite, então não. Então o que você tem que fazer é botar ela para dormir mais cedo. Então assim, ao invés dela dormir 7h30, tem que botar ela para dormir 8h30, tem que botar ela para dormir 7h30. Tá? No máximo 7h30, porque assim, então assim, se ela deu sinais que ela quer dormir 7h30, esticar até 8h30 tá muito pra ela, tá bom? Agora com 17 meses está dormindo 3 horas de soneca e 11 horas noturna. Essa soneca depois do almoço começa a ficar mais curta em algum momento. Então, Lígia, já tá dormindo demais. 3 horas não, 2 horas e meia a gente ainda aceita. E aí você começa então agora, reduz isso aí, vai trazendo para 2 horas e meia. Na hora que chegar ali perto de 2 anos, você coloca 2 horas. Aí você vai reduzindo esse tempinho aí
para ver como é que fica, tá? E o sono noturno tá bem? Então é isso que é o legal. Pode ser a soneca da manhã e da tarde em bebê de 8 meses. Isso aí, gente, é a construção da janela, tá? Então, assim, depende, como eu falei aqui, depende da hora que o bebê acorda, depende de um monte de coisa. Casos específicos a gente trata especificamente. Nossa, isso de resgate de chupeta e dar para a Olivia acontece aqui. Pois é, cuidado. Cuidado com isso. Porque quando a gente vai resgatar a chupeta de uma criança, a gente está construindo essa história. Tá? Porque uma coisa que é importante, deixa eu ver como é que estamos no tempo, tá? Tranquilo. Porque uma coisa que é muito importante é que é o seguinte, as pessoas fazem uma confusão muito grande. As pessoas leem a chupeta da seguinte forma. Eu coloco a chupeta na boca dela para ela dormir. Ela dorme. Mas ela não é nem um pouco dependente da chupeta, tanto que logo depois ela solta. E ela continua dormindo. Gente, essa leitura está totalmente equivocada, tá? Então vamos lá. A criança soltou a chupeta, não é porque ela pensou assim, eu não preciso mais dela. Ela soltou a chupeta porque ela adormeceu, ela fez um relaxamento da musculatura, né, da boca, ela soltou a mandíbula e a chupeta caiu. Ok? Então, o ponto não está assim no que acontece depois que ela dorme. O ponto está no que acontece para ela adormecer. Se você precisou dar a chupeta nela e ela precisou ali sugar para dormir, ela está dependendo dessa chupeta. Só que mais detalhada, mais especificamente, ela está dependendo que você dê a chupeta para ela. Ok? E aí que não tá legal, porque a cada vez que ela fizer um término de ciclo de sono, que ela fizer um despertar, e todo bebê, toda criança pequena faz despertares significativos, ela vai fazer assim, ué, cadê a chupeta? Aí ela vai chorar pra quê? Pra que você volte lá e dê. Então cuidado com isso. Existe possibilidade de rotina para RN? Não é uma rotina, Débora, a palavra que a gente usa, porque realmente ele não tá nem um pouco pronto para isso. Em nenhum aspecto o RN está pronto para a rotina. O que a gente precisa sempre seguir é a ideia de que ele não dá conta de ficar mais do que 1 hora acordado. Na verdade é 40 minutos. Então a rotina, se é que a gente pode usar essa palavra, com o RN é basicamente assim, ele acordou, você mama, dá de mamar, troca a fralda, faz alguma atividadezinha ali com o bebê para ele interagir, ter um pouquinho de grudinho com a mamãe e volta a dormir de novo. Essa é a rotina que a gente tem, né? Então acordou, faz esse processinho, põe para dormir. Acordou, faz esse processinho, põe para dormir. Né? Porque assim, ele ainda não dá conta de muita coisa. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ampliando isso. E aí é por volta dos 3 meses que a gente consegue entender um pouco melhor esse esboço aí de rotina. Antes disso é tudo muito atropelado. Pra você ter uma ideia, o bebê não tem nem padrão muito de soneca. Ele faz 30 minutos, depois faz 1 hora. Pode vir a fazer 1 hora, né? Mas às vezes ele pode ficar só ali nos 40 minutos, porque o primeiro trimestre é mesmo isso do sono polifásico, entendeu? Porém, quando vai chegando ali perto dos 3 meses, a gente já pode começar a ajudar esse bebê para que esse soninho vai se consolidando de uma maneira um pouco mais regular, tá ok? Meu filho tem 2 anos e 11 meses, está dormindo de 9h30 às 9h, sem fazer soneca da tarde. Você acha que preciso mudar algo? Gostaria que ele dormisse mais cedo. Então, Letícia, do que você está trazendo aqui, não tô vendo um problema aqui, tá? Porque assim, tem 2 anos e 11 meses, já tá quase com 3 anos de idade, tá fazendo ali quase 12 horas de sono. Então assim, tá ok. O que você tem que olhar algumas coisas. Como é que tá o comportamento de maneira geral? Tá bem, acorda tranquilo, descansado, ou você percebe que acorda assim meio que se arrastando, né? Então talvez precisasse dormir mais. Quanto ao horário, realmente parece um horário mais tarde. O que você pode fazer é ir gradativamente trazendo esse horário mais para cedo. Então, ao invés de botar 8 horas da noite pro dia, então começa a fazer 9h15, 9 horas, e aí você vai adequando isso para ficar num contexto mais favorável, tá? Meu bebê acorda 9 da manhã e a próxima soneca é às 14. Eu não tenho como opinar, porque eu não sei a idade do bebê, eu não sei o que está acontecendo, então a gente tem que entender o pacote completo do bebê. Como eu falei aqui no início dessa live, a gente tem que entender todos os fundamentos do sono. É por isso que o trabalho que a gente faz de consultoria do sono é tão primoroso. Porque, na verdade, a gente não resolve simplesmente um despertar de um bebê. E a gente não resolve simplesmente como é que coloca o bebê para dormir. A gente tem que entender o que está por trás daquele processo. Porque enquanto a gente não melhora o contexto, a gente não está permitindo que esse sono de qualidade aconteça.
A gente está tentando imprimir alguma coisa que não vai trazer tanto resultado. Então, assim, quando eu falo para as pessoas, vem conversar, vamos entender como é que é o seu contexto, vamos trabalhar a sua rotina aí dentro da sua casa. Tem algumas aqui que já fizeram o trabalho comigo, né? A Lígia é uma delas aqui. Então, assim, o trabalho é esse, é da gente tentar identificar, assim, o que acontece ali, como que você pode olhar de uma maneira mais cuidadosa para o seu contexto da sua casa, desenhar essa rotina melhor, para que o bebê construa por si esse padrão, tá? Minha bebê de 6 meses não consegue fazer dormir antes das 8 horas, acorda às 6h30, mas tem que ajudar a voltar a dormir por 2 vezes na madrugada com a chupeta. Gleide, então a gente tem que entender o todo. Como eu acabei de falar aqui agora, o que define a noite de um bebê é o dia. Então, assim, quando vocês têm o gatilho de que, assim, o sono não tá legal, tá muito difícil, a minha vida tá insuportável, geralmente isso acontece por causa do quê? Da madrugada, né? Então, isso é o disparo pra gente. Meu bebê não tá dormindo de noite, tá acordando muitas vezes, acorda muito cedo, é aquela confusão. Só que, na verdade, o que a gente precisa aceitar e entender é que a gente precisa trabalhar desde a primeira hora que acorda. Porque é ali na primeira sonequinha perdida que a gente vai ter o primeiro acréscimo de cortisol no corpinho do bebê que vai explodir lá no meio da madrugada. Sempre tive essa dúvida por aqui, vou seguir tudo. Super recomendo a consultoria, nos dá um outro olhar, super confiança para passar as transições, gratidão eterna. Tá vendo? Eu tava aqui falando dela, nem tinha lido o que ela tinha escrito. Então, gente, eu tô com alguns trabalhos agora em plena quarentena, né? E feedbacks extremamente positivos das mães, porque a gente pensa assim, no meio dessa quarentena não dá para fazer nada. E acredite, às vezes está sendo um contexto até melhor, viu? Porque, assim, justamente por ter menos interferência da vida aí fora, às vezes a gente tem conseguido encontrar soluções melhores para fazer aquele processo acontecer. Então, uma coisa que eu tenho ouvido direto é assim, Ana, ouvi de uma mãe, eu vou amanhã colocar o depoimento para vocês, de uma mãe de bebezinho de 2 meses, que não dormia de jeito nenhum, passava o dia inteiro chorando no colo. Aí a mãe fala assim, Ana, eu não tô nem sentindo prazer com a maternidade. Puerpério já é um troço difícil, né? Então, assim, quando você tem um bebê que não para de chorar 1 minuto e não dorme por nada, com essa faixa etária, que deveria estar dormindo quase 20 horas por dia, né? Então, assim, e a gente fez um trabalho, agora ele tá com sonecas consolidadas, faz as 3 sonequinhas, à noite acorda uma vez só pra mamar e volta, com 3 meses. Aí ela falou pra mim, falou assim, Ana, eu imaginei que eu iria fazer um trabalho pra botar meu filho pra dormir. E eu não imaginei o tanto de coisa que eu poderia aprender sobre ele. E o tanto de informação que a gente tem para olhar tudo, né? Para entender assim, o que é esse contexto, como que eu posso trabalhar melhor a amamentação, a alimentação dele. Tudo isso a gente trabalha no sono, gente. Então, assim, olha, vem conversar, vamos entender um caminho para viabilizar aí para você. Não fique sofrendo aí sozinha, não. Minha filha, 2 anos, dorme às 9h30, 10 horas, acorda para mamar peito, mas volta a dormir. Faz soneca às 14h30 até às 16h. Então, de novo, né? A gente não entra no específico aqui. Específico é olhado com contato específico também, especificamente. Mas pelo que você está dizendo, assim, o que é importante a gente entender ela acorda para mamar o peito e volta a dormir. Então, assim, se ela volta a dormir sozinha, se ela mama, parou de mamar e volta a dormir sozinha, não há uma questão aqui. A questão é se ela está usando o peito como indutor do sono. Ou seja, ela acordou, ela não tem mais necessidade nenhuma de mamar, mas ela recorre a isso para voltar a dormir. Como que você vai saber disso? Observando. Quando ela vem pro seu peito, ela faz mamadas efetivas, ela mama de verdade mesmo ali, ok. Ou ela vai lá, dá umas 3 sugadinhas e dorme. É isso que você tem que entender. Chupeta ou dedo, o que é melhor? Minha bebê tem 3, 4 meses e está colocando o dedo. Estou na dúvida se eu tento tirar o dedo e colocar a chupeta. Ela também pega a chupeta se eu der. Olha só, eu vou te contar uma coisa que talvez subverta o seu pensamento aqui, Letícia. O que acontece ainda que você dê a chupeta para um bebê nessa faixa etária, ele precisa da mão. Por quê, gente? Porque esse colocar a mão na boca para um bebê nessa faixa etária é um processo que é um processo de descoberta, de desenvolvimento da oralidade, tá? Então, assim, não tá fazendo isso porque vai ficar dependente, vai passar o resto da vida chupando o dedo.
Não é isso. Tá fazendo isso por um processo de descoberta mesmo e de desenvolvimento, de limite, de entendimento de extremidade. A mão me pertence, eu consigo pegar a mão, consigo botar a mão na boca. Até o bebê, ele às vezes coloca a mão tanto na boca que ele chega a provocar ânsia, né? Normal, deixe. Por favor, deixe. Não restrinja isso, não fique tirando a mão da boca. Deixe, isso é muito importante. Ah, não, mas eu percebo que tá usando só para dormir. Tá, mas o que ela faz? Ela dá uma sugadinha, calma e tira a mão da boca? Não é um problema, tá? Se você estiver muito preocupada porque tá colocando o dedão, tenta fazer o seguinte, tenta virar, ela tá assim, né? Tenta virar a mãozinha dela para sugerir aqui, ó, o dorso da mão ou os outros dedos, né? Para que ela consiga pegar isso e não configurar o dedão ali. Ó, ela pega outra parte da mão. Mas isso é muito mais positivo porque a mão é dela, é uma descoberta do que a gente botar uma chupeta num bebê que não teve até hoje. Meu bebê tem 4 meses e se assusta muito à noite. Ele até dorme bem, mas se assusta muito. Tem algo que eu posso fazer para melhorar esse sono? Dele certamente olhar para a rotina do dia. Tem que entender se as sonecas estão acontecendo do jeito devido e como é que tá o pré-sono, o estímulo, se não tá hiperestimulado, porque isso aqui é bem característica de um bebê que tá tendo dificuldade de aprofundar um sono, que tá muito, né? Então, o que causa superestímulo no bebê que reflete isso daí, ó? Um sono marcado por espasmos, por agitação, por um bebê que não consegue aprofundar, que acorda toda hora. É o superestímulo. Então, o superestímulo é configurado por quê? Ou por sonecas que não aconteceram do jeito que deveria, ou porque o bebê está exposto a muito estímulo, ok? Especialmente próximo ao horário de dormir. Vocês têm televisão em casa? Olhe para isso. Gleide, minha primeira live sua, amei, Ana, você é 10. Venha sempre, Gleide, venha, traga todo mundo, a gente conversa muito, isso aqui é nosso ninho. Minha bebê soluça muito, tem 2 meses. Olha, Carla, de maneira geral, não é um problema, ok? Os bebês realmente soluçam, é toda uma descoberta aqui, um amadurecimento do trato digestivo, mas eu não conheço a sua filha, eu não estou no dia a dia, eu não entendo o que significa esse soluçar muito, então assim, realmente você precisa ouvir o pediatra, entender do pediatra o que ele acha disso tudo, tá? Porque assim, falando à distância, o que eu posso te dizer é comum que bebês pequenos solucem. Agora, o quanto ela soluça e como que tá esse quadro, só o pediatra mesmo para te falar, tá bom? Nem me arrisco a entrar nessa seara. Letícia, a partir de qual idade colocar a mão na boca passa a ser colocar o dedo para dormir e não só o conhecimento da mão e boca? Olha, não se preocupa com isso não. É só isso que eu te deixo, eu te digo. Quanto mais você tratar isso com naturalidade, como uma parte do processo dela de descoberta, você vai ver que mais naturalmente as coisas vão se organizando, tá? Muitas vezes a questão está muito mais na gente ali com essa preocupação e entenda, não acho que ela é gratuita não, é uma preocupação genuína. Mas eu só estou te dizendo que isso, o que a gente percebe muito na prática, é que o bebê que fica ali com a mão na boca, naturalmente ele solta e a coisa vai indo tranquilamente, tá bom? Então não se preocupa muito com isso não. Bebê quase 1 ano, as sonecas da tarde duram uns 30 minutos. Não sei como prolongar um pouco mais. Help, eu já te falei várias vezes, Fê, vem aqui falar comigo. Então, assim, entenda, gente, eu não vou dar todo o meu trabalho aqui. Eu já preparo um conteúdo incrível para vocês, que eu ofereço, assim, com todo o meu coração, de forma gratuita, acolhedora. Agora, eu não posso dar todas as soluções. Isso a gente tem que guardar um pouquinho, né? Pra gente ter o que trabalhar melhor, e isso é meu ganha-pão também. Tá bom? Mas assim, existem algumas técnicas, existem alguns trabalhos que a gente faz com a soneca para garantir essa soneca mais duradoura. E só um reforço, não é só o que a gente faz lá durante a soneca. Todo o trabalho de construção dessa rotina contribui para as sonecas mais longas, desde olhar para o quarto, para entender se o quarto está um quarto ideal para o soninho do bebê. Acredite nisso, é um olhar muito amplo, muito aprofundado. Aqui já vi a Silvia aqui também, elas podem contar, Lígia, Silvia, podem contar o que é esse trabalho. É um olhar muito aprofundado para a gente entender onde é que está a questão do bebê. Às vezes essa soneca está acontecendo por causa de luz no quarto. Onde que está a sua questão? Só olhando para ela. A partir de que hora sugere a TV desligada para não interferir no sono noturno? 2 horas antes do sono. Bebê dorme 8 horas da noite, a partir de 6 horas
E não é só TV, tá? Todos os eletrônicos e todas as atividades que sejam muito estimulantes. Tira a criança da televisão, mas fica jogando futebol com a criança até 5 minutos antes dela dormir, estímulo também. Tá bom? Bebê de 1 ano, 2 meses, faz uma soneca ao dia em torno de 1 hora, 2 horas. Não consigo fazer dormir mais ou prolongar. Não, mas olha só, esse tempo aqui não tá um tempo ruim não, tá, Gabi? Então é o que eu te falei. O ideal é que quando a gente migra para uma soneca, a gente tente 2 horas e meia. Agora sim, se ela estiver fazendo esse padrão aqui, 1 hora e meia, 2 horas, e ela acordar depois disso bem, tá ok, tá? É sempre lembrando daquilo, é o que a gente tem que perseguir e olhar para o pacote completo. Entender como ela tá no conjunto da obra. Isso aqui, tudo isso é que vai indicar se tá suficiente para ela ou não. É mais do que o número. Você, como sempre, maravilhosa. Ah, suas lindas, amo, maravilhosa. Vale cada centavo o investimento da consultoria, por isso voltamos sempre. É verdade, né? Vocês são bonitinhas demais, gente. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Tá lá os filhos tudo dormindo, tudo tranquilo, e elas voltam aqui. Nossa senhora, eu tenho uma gratidão por vocês, gente, de um tamanho que vocês não estão entendendo. É muito bom estar com vocês. Até porque eu tenho esse problema, né? Eu me apego. Aí depois, quando encerram os trabalhos, eu fico desesperada de saudade de vocês, saudade dos bebês, tudo isso. TV realmente atrapalha. Eu fiz o teste quando viu, a TV foi dormir tipo e sem TV 20 horas. É isso. Minha gente, eu vou precisar encerrar aqui porque eu tô com muito medo de deixar até o final e acabar caindo aqui e não conseguindo salvar, tá? Agradeço demais a participação de vocês, foi delicioso, foi um papo ótimo. Ó, minhas queridas mamães aí, ó, minhas clientes eternas, gratidão pra vocês. Vamos que vamos, tá? Mais uma semaninha, continuem por aqui, vai ter novidade essa semana, hein? Só te digo isso, fiquem ligadas que amanhã eu lanço uma novidade aqui, um presente pra vocês. Beijo pra vocês, boa semana.